Não está. E por que não está? Nós sabemos que não está, mas tá. Por que não está? É óbvio que não está. Por que não fica de noite no sol? Porque o sol é a fonte de toda a luz. Quando é que eu vou ter paz? Quando eu for a fonte de toda a paz. Quando é que eu vou ser honesto? Quando eu for a fonte de toda honestidade. Quando é que eu vou ser tolerante? Quando eu for a fonte de toda tolerância. Tá certo? E quando isso acontecer, eu passei essas dualidades, tolerância e intolerância, paciência e impaciência, honestidade e desonestidade, alcoolismo e não alcoolismo, etc, etc, etc. E aí, eu vou começando a perceber quais são as dualidades pelas quais eu tenho que passar e vou passando por elas. Né? Quando eu sou a fonte dessas coisas, se eu sou a fonte, não tem mais dualidade, porque não, se está de noite, se está de dia no sol, não tem noite. Quando eu tenho o sol aqui dentro, não anoitece aqui dentro. Então não existe mais aquela dualidade. Vós sois deuses. Né? É isso. Vós sois deuses, é isso. É que está o sol, está só o sol. Agora, quando eu não transcendi essas dualidades, o que vai acontecer? Eu vou ter que buscar o sol lá fora. Então eu vou ter que buscar virtudes lá fora. Aí a gente fala assim, puxa, eu gosto tanto de ficar perto do fulano, ele é tão calmo. O que está acontecendo? Eu não consegui transcender aquela dualidade. Não está sol, tem hora que fica escuro aqui dentro. Quando está escuro aqui dentro, eu preciso buscar a virtude lá fora, preciso buscar o sol lá fora. Eu não sou a fonte de toda a calma, por exemplo. Eu gosto do fulano tanto, gosto de ficar tão perto dele que ele é tão paciente. Então tem hora que eu não sou paciente. Então eu não transcendi a dualidade paciência e impaciência. Tem hora que está de noite aqui dentro. Nessas horas eu preciso buscar essa virtude lá fora. Não sei se está dando para entender, né, o conceito. Isso está lá em Kardec, esse conceito de dualidade que a gente não desenvolve aqui na civilização ocidental. Olha o poder disso. Olha o poder que isso nos traz, né, de conquistar nós mesmos e fazer essa evolução moral. E Jesus, como é que ele lidava com as dualidades? Não tinha. Ele era a fonte de tudo. Não tem dualidade. Quantas vezes a gente vê no Evangelho que Jesus sentou lá na beira do caminho e chorou e falou, meu Deus, ninguém me entende, eu vim aqui para ser amado, ninguém me ama. Não tem isso. Por quê? Ele não precisa ser amado. Quando eu preciso ser amado, está escuro aqui dentro, eu estou buscando o sol lá fora. Quando eu tenho necessidade de ser nutrido de alguma forma, não nutrição física, de alguma forma, é porque eu não tenho essa nutrição, está de noite aqui dentro, eu estou buscando o sol lá fora. Então esse é o conceito de dualidade que a gente pode trabalhar. E aí a gente lê o livro Sol nas Almas e é uma coisa maravilhosa. Que ele tem uma frase que diz, tudo isso que a gente falou até agora está em uma frase no livro, que é essa daqui, ó, sem tentação é impossível a tarefa da perfeição. Que significa o quê? Sem eu ter essas provas que vão me colocar frente a frente com todas as dualidades pelas quais eu tenho que passar e eu tenho que fazer as escolhas corretas. Quando o sol está aqui dentro, eu não tenho que escolher, é óbvio. Quando eu tenho que escolher, o sol ainda não está aqui dentro, está fragmentado, hora está, hora não está, hora está lá fora, hora está aqui, hora está lá fora. Enquanto a gente tiver virtudes fragmentadas, a gente não está com o sol nas almas, a gente não é a fonte de toda paciência, tolerância, etc, etc, etc. Isso é muito bem colocado por Emmanuel. E por que na civilização ocidental a gente não trabalha dualidade? Se você pegar no livro de Emmanuel, não a literatura histórica dele, mas a literatura filosófica, pega aí um Vinha de Luz, um Fonte Viva, um Pão Nosso, qualquer um desses. Abre uma página qualquer. Naquela página eu garanto que vai ter alguma coisa assim, não faça isso, faça aquilo. É ou não é? Não seja intolerante e haja com calma e tolerância. É ou não é? A literatura inteira de Emmanuel é quase assim, a literatura filosófica. O que é isso? Ele está nos apresentando uma dualidade. Com algumas delas nós vamos nos identificar. Puxa, isso se aplica a mim. Com outras a gente passa batido na leitura porque não se aplica mais. Eu já passei, já transcendi aquela dualidade. Mas a literatura espírita inteira quase
Johanna de Ângeles também. Quase toda a literatura espírita é baseada nessas dualidades, mas é tão escondido e tão sutil que a gente não percebe. Quando a gente começa a ler esses livros, né, com essa ideia de dualidade, começa a ficar muito evidente. E aí que a gente começa a se pegar. Aí a nossa lista de problemas aumenta com uma violência tão grande que fica muito fácil você começar a trabalhar. Porque você fala assim, inveja, tem um pouquinho, não está mensurado aquilo para você. Quando aquilo é assim, inveja, nossa, quanta inveja que eu tenho e não percebi. Aí aquilo fica importante, não, peraí, isso aqui eu tenho que trabalhar. Então esse conceito de dualidade, ele faz isso aflorar para a gente, né? E para que a gente trabalhe isso, obviamente, a gente tem que passar por todas as encarnações, cada passinho desse é uma encarnação. O objetivo das encarnações é para que a gente possa trabalhar em função da não implosão moral e ir melhorando, né? Duas frases só para a gente terminar aqui, interessantes. A perfeição, como disse o Cristo, está no Evangelho, encontra-se inteiramente na prática de caridade sem limite. Caridade sem limite, quer dizer, quando não tem mais limite, já não é mais dual. Quando eu vou fazer uma caridade porque eu vou ser beneficiado dessa forma, isso é uma dualidade. É isso que Jesus quer dizer com caridade sem limite. O progresso moral não reconhece tempo e espaço. Isso significa o seguinte: não dá para fazer progresso moral como se fosse um objetivo. Segunda-feira, a terceira segunda-feira do ano 2012 eu vou ser perfeito. Não é. Não é, porque não é um objetivo, é um progresso. E não reconhece tempo e espaço, por quê? Porque isso não é atingido com o corpo físico, é atingido com o corpo espiritual. O corpo espiritual não obedece às leis de tempo e espaço, é completamente fora. Então eu não posso definir dia e hora que isso vai acontecer, né? Uma frase muito interessante de Chico Xavier, Chico encarnado, a pessoa, né? O cidadão Chico Xavier, ele dizia isso: o ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Ou seja, é aquele que eu jogo menos vício, mesmo que eu não pratique virtudes. Ou seja, é aqueles que eu começo a falar, puxa, eu tenho essa dualidade, vou começar a trabalhar nessa dualidade. Em vez de trabalhar o lado do vício, né? Em vez de alimentar o lado do vício, vou ter que começar a trabalhar o lado da virtude. De tudo isso que a gente falou, só para a gente fechar, eu acho que 3 coisas são importantes. Se a gente puder levar para casa, tudo que foi falado é muito grande o assunto, é muito detalhado, a gente poderia passar muito tempo aqui falando. Mas eu pessoalmente acho que 3 coisas a gente podia levar para casa. Primeiro, perfeição é um processo, exige a minha participação e eu sou responsável por ele. Ponto. Segundo, começar a identificar o tamanho do nosso ego. Quando o terremoto do Japão, isso não é para mim. Calma. Isso está te dizendo o tamanho do seu ego, não do nosso. Está dizendo para nós o tamanho do nosso ego. O tamanho do nosso ego, novamente, é inversamente proporcional ao tamanho do nosso universo. E finalmente o sol nas almas. Quando eu sou a fonte de qualquer coisa, eu já transcendi qualquer dualidade dessa coisa. Não existe a possibilidade de eu fazer diferente. Essa é a mensagem que a gente queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado e muita paz para todos.